Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais um dia aqui e hoje vamos continuar falando sobre OKRs, tá? Só que agora a gente vai chegar lá no Key Result e na forma de construção de um Key Result, tá? Quando eu falo da construção do Key Result, eu digo das configurações dele, tá? E a gente vai falar aqui sobre duas configurações importantes. Tem algumas outras que a gente vai falar mais adiante, mas hoje a gente vai falar sobre duas configurações. Quando eu crio um Key Result, eu preciso, primeira coisa, é identificar qual que é o tipo dele. Como é que é esse resultado-chave? Como que eu vou, como é que ele será mensurado? Tá? E basicamente eu tenho dois tipos, tá? Quando eu identifico um resultado-chave, eu preciso primeiro pensar qual o resultado-chave é que eu preciso atingir. E se ele for um resultado-chave de valor, que é o mais convencional, é fácil, porque é a minha meta. Eu quero atingir 100, né? A minha meta é 100, ok. Então eu já sei que é valor. Eu vou fazendo os check-ins semanalmente para mim chegar no meu resultado final ou não, ou medir essa performance. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, até a última semana. Então já sei que é um tipo valor. Mas eu tenho também Key Results, e menos utilizados, mas podem ser utilizados, eles existem, né? Apesar de não ser bom se utilizar demasiadamente, mas também existem os Key Results, os resultados chaves de atividade. Esses resultados chaves de atividade, eles só me dizem se eu atingi ou não aquele objetivo, aquele resultado chave. Por exemplo, né, implantar o CRM. Ele pode ser um Key Result, que ele vai estar provavelmente só no primeiro trimestre teu. E a partir do momento que você implantar, você vai dar um check-in, né, de efetivado. Então ele vai ter basicamente de valor de meta, né? Não precisa necessariamente ter uma meta, mas a meta seria 0 ou 1, tá? Ou você fez ou você não fez. Então existem esses dois tipos, de atividade e de valor. Posso utilizar Key Results de atividade, né? Porém, não em demasia, né? Para você não ficar só mensurando atividade, que pode ser que o ideal dessas atividades sejam calculados e sejam mapeados, e sejam organizados, e sejam gerenciados por planos de ação, e não dentro de um OKR, tá? Mas em casos específicos, dando exemplo aqui, né? A gente tem dentro dos nossos objetivos aqui, dos nossos OKRs, a gente tem casos de atividade, como algum tipo de implantação, né, colocar o ambiente de produção na Amazon, né, então você ou fez ou não fez, não tem como você, ficou pela metade isso, não. Então você ou fez ou não fez, tá? Então, primeiro é o tipo dele, ele pode ser de atividade ou pode ser de valor, tá? E a segunda variável dentro da criação de um Key Result que eu vou falar para vocês hoje aqui, é o cálculo. E esse cálculo é como que ele vai mensurar a performance dentro do período do objetivo, tá? Dentro do período do OKR. Então, ele pode ser cálculo de somatório, ele pode ser último valor ou pode ser a média, tá? Qual que é a diferença entre cada um deles? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um OKR que a minha meta, né, um dos meus Key Results é faturar 90 mil no período, nos 3 meses. Beleza. Se eu usar o tipo somatório, cada check-in que eu fizer vai ser quanto eu faturei naquela semana. Então, na primeira semana eu faturei 5 mil, na segunda semana faturei mais 5 mil. Eu vou fazer 2 check-ins de 5 mil. Se o meu Key Result estiver calculado como somatório, com um tipo de cálculo somatório, ele vai somando 5 mil da primeira semana mais 5 mil da segunda semana. Na performance geral dele, eu estou com uma performance de 10 mil reais, tá? Se for o último valor, ele vai levar em consideração sempre o último check-in, tá? Então, ele nesse caso, levaria em consideração 5 mil de realizado, que é o último check-in, o valor do último check-in. Ou, no terceiro caso, que é a média, ele faria uma média entre os dois check-ins. Primeiro check-in 5 mil, segundo check-in 5 mil, média 5 mil. Então, cada caso, que resulte, você vai ter que analisar. Será que é legal eu utilizar o somatório? Será que não é melhor eu usar o média?
Será que não é melhor eu usar o último valor? Né? Então, cada caso vai ter uma análise para você verificar. Se ele é de atividade, esquece o cálculo. Se ele é de valor, aí tu vai utilizar o cálculo, beleza? Então, tipo, se é de atividade ou se é de valor. Se ele for de valor, aí tu vai para o tipo do cálculo. Como que eu vou mensurar isso? Eu vou mensurar somando todos os check-ins contra a meta? Não, eu quero só o último check-in contra a meta, ou eu quero a média de todos os check-ins contra a meta. Beleza? Um abraço e até a próxima.